Olá, eu sou Juliana Reis e este é o quadro Humberto de Campos, Casos que Iluminam, do Projeto Espírita Religare. Eu fui convidada para compartilhar com vocês um dos casos que mais me agrada dentro da literatura de Humberto de Campos. E eu tenho que confessar que foi realmente muito difícil, né? Porque são muitos casos com mensagens maravilhosas, com mensagens edificantes, mas como tem que escolher um, eu escolhi com muito carinho a lição intitulada Os Três Crivos. Essa lição está no livro Aulas da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo de número 28. Em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer que esse quadro é um momento de apresentação e comentário sobre a proposta moral contida nos contos ofertados por Humberto de Campos. E eu convido vocês a fazerem a leitura na íntegra deste capítulo, né? Não uma vez, mas várias vezes, porque a cada vez que a gente lê, a gente amplia o nosso olhar e abre a nossa mente para absorver os conhecimentos que são propostos, né? E ao ler esse capítulo, eu gostaria que cada um procurasse ter a sua própria percepção acerca dos ensinamentos propostos. A análise da aplicação dos crivos, né, citados nessa lição, naquilo que falamos, dos filtros que nós precisamos ter na nossa conduta diária. Então, esse conto que eu escolhi, ele vai trazer profundas reflexões, né, para que a gente aproveite aí no nosso dia a dia. Então, esses ensinamentos que estão contidos nos contos, se a gente realmente manter firme a nossa vontade, né, se a gente quiser, né, se a gente se empenhar, esses ensinamentos eles podem promover em nós a necessária e profunda reflexão. E quem sabe, refletindo, a gente consiga alcançar alguma mudança efetiva dentro de nós, no nosso comportamento, diante daquilo que falamos no nosso dia a dia. Então, esse conto ele vai trazer reflexões acerca da fala, né? Dessa ferramenta tão importante que nós recebemos pela bondade e pela misericórdia divina. Essa ferramenta da fala, ela nos foi concedida como um instrumento do bem, como um auxiliar indispensável para a nossa caminhada, para a nossa comunhão com o mais alto. E nem sempre nós somos capazes de utilizar essa ferramenta tão importante com responsabilidade. É preciso que a gente perceba, né, o nosso lugar, a importância daquilo que nós externamos, porque nós falamos daquilo que contém no nosso coração. Então é preciso cultivar em nós o bem, o amor ensinado por Jesus Cristo e a instrução que nós adquirimos através da nossa vontade e do empenho dos nossos esforços, para que o nosso coração fique permeado de amor e de conhecimento e que essa luz possa se externar através da nossa palavra. Então, o que a gente for falar, que seja verdade, que seja bom, que seja útil. Então, nesse conto aqui, a lição, na verdade, ela é endereçada a alguém que pede ajuda a Humberto de Campos. Exatamente sobre o tema da maledicência, que nós ainda permitimos tanto em nossas vidas, né? E Humberto de Campos, ele se refere ao pedido que está logo aqui no primeiro parágrafo da lição. Então, o pedido é formulado da seguinte forma: que fazer, irmão X, que é o nosso Humberto de Campos, para desmanchar a trama de intrigas que nos sufoca a instituição? Dia a dia cresce o diz que diz. E enquanto isso ocorre, a treva da obsessão em nossas bandas, essa terra de provas e expiações, né, parece tiririca em terra largada,
ou seja, ela se espalha, né, sem controle. É perturbação trazendo perturbação. Que medida nos aconselha? Que ideia renovadora você nos dá? Então aqui a gente se depara com uma situação muito comum, que às vezes até sem querer a gente pratica, né? É a chamada zona de conforto. Então, por muitas vezes, a gente endereça os pedidos ao mais alto para a solução dos nossos problemas. Então, a gente sempre almeja um conselho, uma ideia renovadora que vá nos auxiliar a resolver os nossos problemas. E a gente se esquece de que está em nós a necessidade de resolver os nossos próprios problemas, através do nosso aperfeiçoamento, através do nosso crescimento espiritual, né? Então, enquanto espíritos imortais, nós precisamos compreender qual é o nosso papel na criação, né? O objetivo da nossa reencarnação, essa bênção, né, que nós recebemos e que devemos aproveitar da melhor maneira possível. E Humberto de Campos, diante desse pedido, ele é muito sábio e humilde. Ele diz o seguinte: conselhos, meu caro, não os tenho. E aqui Humberto de Campos ressalta a importância daquilo que nós já aprendemos e por vezes nós não praticamos. De que nós temos, pela misericórdia divina, um guia e modelo perfeito. Então Jesus, ele traçou para cada um de nós, para toda a humanidade, o roteiro seguro para a nossa caminhada. Então, se a gente for lá no Sermão da Montanha, né, a gente vai perceber que ali é um resumo de todo o ensinamento moral. Ali estão os passos acertados, né? Um roteiro seguro para a nossa caminhada, para essa comunhão com o mais alto, para que a gente chegue, enfim, à perfeição a que somos destinados. Então, cada um de nós fomos criados simples e ignorantes, né? Porém perfectíveis. Então, que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Naturalmente, na perfeição que é suscetível à criatura. É importante que a gente se desperte e faça a nossa parte diante desse chamado, né? E Humberto de Campos fala exatamente isso. Humberto de Campos fala o seguinte: os princípios salvadores que abraçamos no Evangelho de Jesus falam por si, ou seja, é perfeito, é completo. E de tal modo que seria temeridade articular diretrizes no intento de ultrapassá-los. Ou seja, Humberto de Campos reconhece que, por melhor que sejam os conselhos que ele possa nos oferecer como auxílio, não chega à grandeza dos ensinamentos de Cristo. Então, nós já temos traçados, através do nosso Mestre Jesus, o roteiro seguro para a nossa caminhada. Mas, para tanto, é preciso que a gente empenhe a nossa vontade, os nossos esforços, para que a gente possa caminhar nessa jornada evolutiva, né? E Humberto de Campos continua: se posso, no entanto, formular referência ligeira, ou seja, nada que eu diga vai superar o Evangelho do Cristo, mas eu posso te auxiliar com um conto dentro do conto, né? Então ele pede permissão para reportar a uma antiga lição que vários escritores atribuem a Sócrates. E aí ele começa o conto, né? Certa feita, um homem esbaforido, apressado, né, chegou ao grande filósofo e sussurrou-lhe ao ouvido: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa de muito grave para dizer-te em particular. Então, quando a gente traz essa maledicência conosco, a gente ainda se coloca na condição de melhor. Então, ele veio falando na condição de teu amigo. Então, assim, como se estivesse oferecendo uma coisa muito boa, né? E o sábio, ele disse: espera.
Ou seja, ele não deixou ser tomado pela curiosidade, que é tão comum, né? Quando a gente não pratica o aprendizado em si. Já passastes o que vai me dizer pelos 3 crivos? Aí ele, 3 crivos? O que é isso? Então o interlocutor estava espantado, né? E ele disse, sim, meu caro, os 3 crivos. Observemos se essa confidência, se esse material que você me traz, passou por esses 3 crivos. O primeiro crivo é o da verdade. Você guarda absoluta certeza de que é verdade aquilo que você me traz? Aí o interlocutor até assustou, né, e falou o seguinte: assegurar mesmo eu não posso, mas eu ouvi dizer, então eu acho que pode ser verdade, né? O sábio continuou, exatamente. De certo, peneirastes o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja verdade o que você julga saber, será que pelo menos é bom que você me traz? Aí o interlocutor, isso não. Muito pelo contrário, não é nada bom que eu tenha a dizer. Aí o sábio continuou. Então vamos recorrer ao terceiro crivo, o da utilidade. Notemos o proveito do que tanto te aflige. Então, quer dizer, ele está tão aflito, né? Será que aquilo traz algum proveito? Aí ele, útil? O útil é que não é. Então, com um sorriso no rosto de quem tem a sabedoria, né? O filósofo disse: se o que tens a me confiar não é verdadeiro, não é bom e não é útil, vamos esquecer esse problema e não te preocupes mais com ele. Já que de nada valem casos sem qualquer edificação para nós. Ou seja, que a gente deixe de lado tudo aquilo que não vai nos auxiliar de forma alguma no crescimento que nós necessitamos, no aperfeiçoamento que nós precisamos. Então é preciso que a gente se ocupe com coisas, que o nosso coração esteja aonde estão os nossos tesouros espirituais. Então, que a gente tenha o interesse, como espíritos imortais, de nos aperfeiçoarmos. Porque se a gente cuidar do nosso interior, se a gente começar a usar os crivos no nosso falar, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir, nós vamos nos melhorar, nós vamos nos aperfeiçoar. Porque o aperfeiçoamento, ele é individual, mas ele está atrelado ao bem comum. Então é preciso que eu me melhore e que eu possa oportunizar a melhora de todos aqueles que me cercam, de toda a humanidade, de todos que participam de alguma forma da nossa caminhada. Então, o meu crescimento individual está atrelado ao bem comum. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com o trato que a gente dá com as notícias que nos chegam. Então, se não for verdadeiro, se não for bom, se não for útil, descarta. Como ele fala aqui, né? Não te preocupes mais com esse problema. Agora, se for algo verdadeiro, se for algo bom e algo útil, vamos fazer isso, trazer alguma melhora para cada um de nós e externar essa melhora para o nosso entorno. Então aqui eu vou fazer uma referência para vocês a uma outra obra, também de Chico, que é a Agenda Cristã, onde André Luiz, no capítulo 9, intitulado Nas Conversações, é um capítulo muito bacana que fala exatamente sobre a fala, o cuidado que nós devemos ter. Então é um convite também para que vocês leiam, tá? Mas no finalzinho, André Luiz fala o seguinte: uma boa palavra auxilia sempre. E aí vem a orientação. Lembre-se que o mal não merece comentário em tempo algum. Então, olha como é profundo esse ensinamento, né? E no finalzinho aqui, Humberto de Campos
se reporta, né, a pessoa que pediu ajuda para ele lá no início do conto, e ele fala: está aí, meu amigo, a lição em questões de maledicência. Se pudermos aplicar essa lição, creio que teremos ganho tempo e recursos preciosos para rearticular o serviço, refazer a paz, realizar o melhor e seguir para frente. Então, essa é o ensinamento maior, né, dessa lição, desse conto que eu escolhi com tanto carinho, e que ele possa fazer diferença na nossa vida. Que a gente possa aprender, né, as questões explanadas neste conto e que a gente possa aplicar realmente no nosso dia a dia. E esse quadro que o Projeto Religare oferece, né, esse quadro Humberto de Campos, Casos que Iluminam, você pode ter acesso a vários outros casos como esse. É só acessar no canal do YouTube, digitando Projeto Espírita Religare. E lá você vai ter acesso a vários casos. Então, com muita gratidão, eu me despeço do quadro de hoje, esperando que a gente se encontre em breve, né? Então, que Jesus ampare a todos os corações aqui presentes, que Deus abençoe a cada um. Um beijo grande. Fiquem com Deus.